Vamos lá, meus amores, vamos acalmando os nossos corações, elevando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Deus, a Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos juntas mais essa semana, pedindo muita luz para as pessoas que estão desencarnando nesses tempos, as pessoas do nosso grupo que têm parentes, amigos que estão desencarnando, as pessoas do GEMB, enfim. Pedimos a Deus, nosso Pai, que envolva cada uma dessas pessoas com todo o seu amor e misericórdia, confortando os seus corações. Com esse sentimento de muito amor e gratidão, vamos envolver a Sônia, que fará por nós a leitura de harmonização. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E graças a Jesus. Posso começar? Por favor, Soninha. Tá. 138. Iluminemos o santuário, pois nós somos um santuário de Deus vivo. Paulo, 2 Coríntios 6, versículo 16. O esforço individual estabelece a necessária diferenciação entre as criaturas, mas a distribuição das oportunidades divinas é sempre a mesma para todos. Indiscriminadamente, todas as pessoas recebem possibilidades idênticas de crescimento mental e elevação ao campo superior da vida. Todos somos, pois, consoante a sentença de Paulo, santuários do Deus vivo. Apesar disso, inúmeras pessoas se declaram afastadas da luz eterna, deserdadas da fé, enquanto dispõem da saúde e do tesouro das possibilidades. Travou o seu som, Sônia. Sônia, travou o seu som. Travou para ela ouvir também, peraí. Aqui. Enquanto dispõem da saúde e do tesouro das possibilidades humanas, fazem anedotário leve e irônico. Ao apagar das luzes terrestres, porém, inabilitados à movimentação no campo da fantasia, revoltam-se contra a divindade e precipitam-se em abismo de desespero. São companheiros invigilantes que ocuparam o santuário do espírito com material inadequado, absorvidos pelas preocupações imediatistas da esfera inferior. Transformaram esperanças em ambições criminosas, expressões de confiança em fanatismo cego, aspirações do alto em interesses da zona mais baixa. Debalde se faz ouvir a palavra delicada e pura do Senhor, no santuário interno, quando a criatura, obcecada pelas ilusões do plano físico, perde a faculdade de escutar. Entre os seus ouvidos e a sublime advertência, erguem-se fronteiras espessas de egoísmo, cristalizado e de viciosa aflição. E pouco a pouco, o Filho de Deus encarnado na Terra, de rico de ideais humanos e realizações transitórias, passa a condição de mendigo de luz e paz, na velhice e na morte. O Senhor continua ensinando e amando, orientando e dirigindo, mas porque a surdez prossegue sempre. Chegam ao seu tempo as bombas renovadoras do sofrimento, convidando a mente desviada e obscura à descoberta dos valores que lhes são próprios, reintegrando-a no santuário de si mesma para o reencontro sublime com a divindade. Bom, o que eu entendi é aquilo que a gente sempre vê, né? Deus dá as possibilidades, ele passa o ensinamento igual para todos, né? Só que tem alguns que aceitam, que fazem direitinho a lição de casa, vamos dizer assim, né? E outros não. E outros acabam vendo só a parte material aqui da Terra. Só vê... Aliás, isso daí vai bem de acordo com a parte que caiu da gente de um personagem, que ele só via a parte, né, da boemia, as coisas daqui da vida. Mas depois, quando deu desencarne, ele viu o que realmente
era a prioridade, né? Que era a caridade, o amor, você ter fé, coisas que muitos sabem que existe, mas nem todos acabam fazendo essa parte, né? Da fé, da procura. Então, é bem aquilo, né, que eles falam aqui. Então, Deus dá as possibilidades, passa todo o amor para todo mundo, passa as coisas sérias, as coisas certas, né, que deve ser feito, mas nem todo mundo faz. E depois, quando desencarna, é que vai ver que perdeu, né, essa parte, na verdade. Aí vai ter que correr atrás para conseguir. É isso. Muito bom. Veja só uma coisa. A gente sai do plano espiritual para reencarnar, completamente preparado no trabalho da reencarnação, completamente conhecedor, já estudou mais do que estudou antes de voltar para cá, né? Então, só que quando a gente chega aqui, a gente é tão leviano, eu acho que a expressão correta é essa mesmo, ser leviano, porque a gente se envolve tanto com as coisas da matéria e se esquece tudo que a gente precisa fazer. A gente nem pensa em Deus, nem pensa em fazer uma prece, não pensa em nada. A gente se envolve e se deixa seduzir pela matéria, né? A gente precisa aprender rapidamente e entender que as coisas de Deus são as coisas que de fato importam e são as coisas que nos ajudam a seguir em frente. Que a nossa passagem pela Terra é uma passagem de aprendizado, né? Que eu prefiro que fique como escola e não como hospital, né? Então, que seja uma escola que nos ensine, que nos ajude a crescer. E Emmanuel é muito sábio quando ele diz essas coisas, né? Ele sempre explica para a gente a importância dos ensinamentos de Jesus de uma forma bem rígida, porém com amor, né? Então, o que eu acho que fica muito, muito claro nesse texto é que a gente tem 2 ouvidos, né? E esses 2 ouvidos têm que servir para ouvir, selecionar e depois agir. Que a gente tem que pegar todos esses ensinamentos que a gente tem aqui na Casa Espírita e nos livros que a gente leu e vai ler e colocá-los em prática para o nosso bem. Esse é o ponto principal desse texto. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Pessoal, quem quer falar? Sônia, quer falar mais alguma coisa? Não, é o que eu entendi, né? É isso Ok, mesmo. não, Tem mais. tá certinho. Certo? Tá certinho. Tá bom. Gente, alguém quer falar mais alguma coisa? Senão eu vou passar a aula para a Luzia. Para mim ficou super claro, é a Cida. Ok, Cida. Não quer complementar com nada? Não? Olha, ele é tão claro, a Soninha falou, você também, é tão assim, concreto, né? Isso tudo, como você falou, que o Emmanuel traz. Aliás, eu não sei quantos de nós, mas eu acredito que todos já iniciaram o livro Obreiros da Vida Eterna, né? Putz, é incrível, eu estou naquela, não estou muito na frente, estou no início, mas eu estou lá na casa transitória, né? É. E assim, puxa vida, como mexe com a gente algumas coisas que a gente vê ali, né? Quem ainda não chegou ou que já passou deve refletir, concordar comigo. São reflexões importantes que a gente deve fazer, viu? Porque é o que vocês sempre nos dizem. Não adianta só ser bom. Ser bom é importante, claro, né? Sermos bons. Mas não adianta ser só bom. A gente precisa fazer algumas coisas, realizar algumas coisas, não precisa ser nada grandioso, para que a gente possa, de verdade, entender o desapego, né? Entender uma série de coisas e aí, na hora da prova, conseguirmos passar por elas, né? De cabeça erguida. Pelo menos manter a serenidade, né? Manter a serenidade. A gente tem que evitar se desesperar diante das situações, né?
Não é Não é fácil, fácil. claro, né? São tantas as provas, são tantas as demandas que a gente recebe neste mundo como seres viventes aqui, mas realmente a gente... É como a Sônia comentou, é como está dizendo, né? Nós temos isso dentro da gente, a gente querendo ou não, a gente precisa abrir esses olhos e esses ouvidos espirituais para ouvir, porque Deus grita com a gente por meio de uma série de informações. Ele grita, é que a gente só vai perceber isso às vezes muito depois. Que bom que alguns de nós percebemos, né? Triste aqueles que mesmo depois de um monte de coisa ainda não percebem. Mesmo aos berros se mantém surdo. Ele grita, Não, e continua fazendo as coisas erradas, né? Soninha, Continua fazendo, certeza. bate na mesma tecla, na mesma tecla. É verdade. Muito bom esse texto, meninas. Muito bom, Luzia. Olha, gente, qualquer livro de Emmanuel é assim. Qualquer um, sem exceção. Os livros de Emmanuel são especialíssimos. Eu, quando eu era mais nova, eu lia e falava, vai, que cara chato esse Emmanuel. Como é difícil ler esse livro de Emmanuel. Hoje, eu sou completamente apaixonada por ele. Eu sou apaixonada por Emmanuel também. Hoje eu sou completamente apaixonada. Então, é isso. Alguém mais quer falar mais alguma coisa? Não? Professora Luzia, a bola é sua. Então, todo mundo atento aí que vai começar. Ai, que medo, Pro. Então, tá. Então, hoje a gente vai conhecer os casos, né? Então, é o capítulo 3 da segunda parte, Espíritos em Condições Medianas, e o capítulo 4, que é a segunda parte, que é os espíritos sofredores. Então, a gente começa, quem são, afinal, esses espíritos que estão em condições medianas? São os espíritos que alcançaram a metade da escala evolutiva nele, a metade da escala evolutiva. Neles predomina a vontade da prática do bem. Você quer complementar alguma coisa aqui? Falando Quero sim. Eu ia pedir a chance. Aqui é uma coisa que eu vou falar até por mim mesma, sabe, gente? Os espíritos na condição mediana, somos muitos de nós. Porque a gente, às vezes, é resistente a entender determinados comportamentos. Às vezes, a gente resiste bravamente a fazer as coisas do nosso jeito, porque a gente acha que comprou verdade em algum bazar e quer fazer prevalecer a nossa verdade, e a vida não é assim. Nós estamos aqui para aprender, estamos aqui para dividir. Então, quando a gente oferece resistência em uma série de comportamentos, às vezes a gente não quer ouvir o que o outro está falando e fala para o outro assim, eu já sei, eu já fiz isso, não precisa me falar, eu sei. Né? Ou quando a gente age implicando com o outro, ou quando age não fazendo coisas sociais. Tem pessoas que gostam de ficar enfurnadas em casa, não participam de absolutamente nenhum evento. Então, isso também não ajuda no crescimento, não ajuda no aprendizado. O que eu quero dizer é que somos espíritos em condições medianas porque ainda oferecemos muita resistência ao aprendizado. Precisamos acordar para isso, precisamos abrir os nossos olhos para isso. Falo isso para vocês por mim mesma, por experiência própria. Enquanto eu não consegui abrir meus olhos para alguns dos meus comportamentos, minha vida andou para trás. É isso. Obrigada, Lu. Imagine. E agora a Fabiana vai complementar a condição dos espíritos medianos, contando para nós o caso do José Bré. Tudo bem, Fabiana? Fabiane? Tudo bem. Bom, o caso do José Bré, ele inicia com uma conversa com a neta, que pergunta a ele, né, enfim, como ele está, e uma das coisas que ele diz é que ele se arrepende de não ter aproveitado o suficiente do tempo dele na Terra. E aí eu faço um parêntese, porque muitas indagações vêm a nós também nesse sentido, né? Até conversei com o Roger, eu falei, nossa, isso... que medo.
E aí ela ainda questiona, até porque ela, né, sendo neto, o conhecia e via o quão honesto e aparentemente bom homem ele era perante a sociedade. E então ele a explica que há uma diferença, que embora ele perante a justiça dos homens sempre fosse honesto, talvez no coração e no pensamento assim nem sempre foi. E que para Jesus, né, para Deus, no fim, o que lhe serve é o que vai ao coração de cada um de nós. E isso ele falhou. E aí ele faz uma diferença entre a honestidade, né? A honestidade para Deus e a honestidade para os homens. Então, de fato, para os homens ele era honesto, né? Não havia feito nada em que fosse contra a justiça da terra. Porém, deixou de tratar bem, ou deixou de fazer o bem, ou pensou mal muitas vezes, e trouxe ao coração o mal, enfim, e todas as mazelas que isso lhe faz, muitas vezes em seu coração e em seu pensamento. E aí, Deus é aquele que tudo vê e que tudo sabe, e então, perante a Deus, ele não tinha sido honesto, né? Por fim, é isso, a discussão que ele traz, né? Essa grande diferença entre o que é ser honesto aos olhos dos outros, né? Aquilo do que nos é visto em carne, e daquilo de que fato nós somos por dentro, né? E o que nós trazemos no espírito. E nesse caso, a ele faltou o amor, a caridade, enfim, as leis divinas, né? Que Deus tanto prega a nós. E aí depois tem a questão, né, de que abismo fala esse espírito. Isso. Ele fala do abismo, que na verdade, o que eu entendi do abismo é essa distância, né, em que ele está entre o que é o ideal e do que ele é e do que ele achava ser que era, né? E quando lá na outra vida, né, com a transição e com a passagem, ele percebe as tamanhas falhas que ele cometeu. Certo. Eu vou só fazer aprofundar só um pouquinho, mas aí, qualquer coisa, você pode continuar participando aí, que a aula é sua, né, desse caso aí, tá? Se você concordar, você pode falar. Então, a questão está em ser um homem de bem ou não. O que está por trás do ato supostamente honesto, segundo as leis humanas, é o que caracteriza o abismo. Então, é isso que você falou, exatamente a diferença entre ser o honesto para os homens e o honesto para Deus. O Ernesto está na minha boca, não sei por quê, meu Deus. Evidentemente que estamos... Porque ele te convidou para um samba no Brás. Essa Yara é demais. O dura depois... Nossa, eu pensei a mesma coisa, Yara. Nós fomos e não encontramos ninguém. E não encontramos ninguém. E voltemos com uma baita de uma raiva. Evidentemente que estamos a caminho da perfeição e muito distante dela. Está no livro do Ricardo Orestes Fone, Crônicas e Artigos, né? Encontrar uma carteira cheia de dinheiro e devolvê-la é uma atitude positiva no bem. Não há como negar. O que não podemos é achar que já atingimos um aceitável estado evolutivo se nos acomodarmos nessa situação. Então, não basta você ser honesto no olhar humano, né? Um dia todos iremos ao encontro dessa honestidade descrita pelo espírito de José, pelo fenômeno da morte física. Nessa hora, será muito bom que cada carteira esteja com o seu verdadeiro dono e não em nossas mãos, né? Então, na questão de quem... ele não tinha Deus julgando, era a própria consciência dele que estava cobrando dele mesmo, né? Basta o espírito, o reconhecimento de sua falta e consequente arrependimento, hein, Fabiano? O que você acha?
Basta o reconhecimento da sua falta? O reconhecimento é um princípio, né? Isso que ele esteja verdadeiramente consciente daquilo, mas que não se perca nesse arrependimento, porque também não é bom ao espírito, mas que ele perceba que Deus é benevolente ao ponto de ajudar todos os seus filhos. É que quando você se arrepende, é que você tem consciência da situação, né? Opa, pisei na bola, né? Mas por quê? Então, vamos ver. Não, este é apenas um passo, ou seja, é o primeiro passo, né? Então, eu me conscientizei de que eu fiz o errado. A partir daí, deve haver o desejo sincero de reparação. Que lembra na aula retrasada, ou aula passada, a gente falou que, primeiro, você reconhece que você errou, mas você precisa reparar. Ou reparar para o próprio espírito que você cometeu, ou para outro. Se não der para você reparar naquela própria situação, você fique aberto para reparar em outras situações, né? O segundo passo que nos coloca novamente na estrada da vida física. Bom, quer colocar mais alguma coisa, Fabiane, sobre esse caso? Não, eu acho que é isso. Eu acho só que a questão do arrependimento é um dos primeiros passos, mas o espírito também não deve só viver naquilo, né? Ele precisa dar abertura para prosseguir, né? Exato, senão... Porque até os obreiros da vida tem, né, uma passagem de um espírito que ele não queria sair daquele estado porque ele não merecia, né? Então, assim... Não, mas calma, tá todo mundo aqui para dizer, vamos, né? Até que a mãe o puxa daquela situação, né? Então, também não é só viver nesse processo da culpa em si, porque se você não se desenvolver e não progredir, você não consegue sanar essas questões, né? Ele ficou no primeiro estágio, ele se arrependeu e ficou se culpando, né? Eu estou arrependido, que coisa horrível que eu fiz. E aí, o que eu vou fazer daqui para frente? Não, eu vou ficar me punindo. Mas aí não evolui, não aprende e não repara, né? Então, tem que reparar, ele só ficava se culpando. Exatamente. Exato. Boa observação! Agora você já passa a bola para o Roger, né? Que é o segundo caso. Então, vamos lá, Roger, faz um resuminho aí para pontuar todo mundo da historinha. Depois a gente segue. A senhora Helena Mitchell, né? Então, ela foi uma jovem de 25 anos, faleceu subitamente, né? E devido por ela tinha boas condições, né? Então, ela tinha, assim, os desejos dela sempre bem sanados, digamos, né? E esse tipo de ambiente trouxe para ela uma levianidade ali de caráter, né? Como diz no livro, né? E quando ela faleceu, esse tipo de ambiente, esse tipo de como ela tinha de caráter, acabou afetando ela. Então, ela sentia o corpo rígido ainda, né? Ela não conseguiu se desprender do corpo. Ela falava que sentia a algidez do corpo ainda, né? E aconteceu que o pessoal fez uma oração para ela e depois, né? Depois, mais para frente, conversaram com ela, ela falou, pô, não, realmente eu entendi que eu tinha morrido, né? Como é que você descobriu que você tinha morrido? Quando vocês fizeram a oração para mim, eu falei, eu entendi. Ela achava que era uma questão do sonho que já ela ia acordar, assim, sabe? Então, ela entendeu e é legal que ela falou, putz, caguei, né? Eu passei uma vida aqui bem frívola, né? E ela já estava pensando já como é que ela ia voltar para reparar, né? Porque ela entendeu que ela passou uma vida meio... Né, ela estava muito presa ao corpo físico porque ela viveu numa questão muito material, né? Total. E fala que também que ela não era ruim, né? Ela tinha um coração bom, mas, né? E aí, essa era a pergunta que eu te fiz, como se explica essa dualidade entre evolução moral e frivolidade vívida na vida corpórea? Sim.
O que eu olhei ali, né, tentar pegar essa dualidade entre evolução moral e frivolidade, eu peguei ali meio que na palavra, né? Então, a frivolidade tem a principal preocupação, né? A pessoa frívola tem a principal preocupação de satisfazer os próprios desejos, as próprias necessidades, né? Não está nem aí com o que está acontecendo para lá e para cá, o importante é meio ele e a satisfação dele, né? Isso que é uma pessoa frívola. E quando a gente fala de evolução moral, a gente fala muito de seguir aí os ensinamentos que a gente tem, né? Os ensinamentos aí do Evangelho, e eu pontuei que um dos maiores ensinamentos ali é a questão da caridade, que é exatamente o contrário, né? É o importar com os outros de uma forma despretensiosa, né? Que é exatamente o contrário da frivolidade, que é se importar com você, né? Então, foi aí que eu entendi essa dualidade de frivolidade e evolução moral, através da caridade. Exatamente. Vamos só ver o que traz mais um pouquinho. Kardec descreve Helena como uma criatura... Oi? Desculpa te interromper de novo, não, mas a Tati Nunes passou para mim o resumo dela. Ah, tá ok. Beleza. Então, e a Rosa também. Ah, então já está tudo na ponta da agulha aí, né? Kardec descreve Helena como uma criatura comum aos 25 anos, devido à sua boa situação social, preocupava-se mais com futilidade do que com questões sérias. No fundo, era bom, pois que ela não fizera mal a ninguém. Mas a gente sabe que não basta você não fazer o mal, né? Mas despreocupada das verdadeiras riquezas do espírito. Ora, e o jovem de hoje, né? É o jovem de hoje, preocupado em ter uma boa renda para viver bem e se divertir, porém desatencioso das verdadeiras preocupações que devem tocar o espírito, sua essência, origem e destinação. Logicamente, a gente não está colocando todo mundo na mesma bacia, né? Assim, quando Helena desencarnou, não tinha nem a culpa para experimentar um estado de sofrimento, mas também não tinha os méritos para ser prontamente acolhida no mundo espiritual. Então, ela não tinha, a malinha dos bens morais estava vazia. Desconhecendo as leis espirituais por sua própria displicência, chegou ao mundo espiritual ignorando o que lhe ocorria, porque via-se morta e, ao mesmo tempo, viva. Então, aqui eu faço um parênteses, apesar de não falar nada da questão familiar, eu acho que faltou uma orientação familiar religiosa para que ela tomasse conhecimento, porque ela era ainda nova, né? Então, ou seja, eu acho que a orientação religiosa ela foi zero, né? Porque ela não conseguiu ter nenhuma evolução moral nessas questões, né? Chegou, portanto, confusa e necessitada de qualquer impulso que lhe favorecesse a compreensão. Como a prece pode auxiliar um espírito nessas condições? O Roger até já falou, né? Quer colocar mais alguma coisa sobre a importância da prece, Roger? Eu lembro muito dos primeiros livros que a gente viu, não era o Nosso Lar, foi uma que o presidente da FEB tinha falecido também, né? Que lá no velório... Eu Voltei, né? Eu acho que eu Voltei. Eu Voltei. Que ele conseguiu meio que ficar bem quando as pessoas que estavam lá fora, né, fazendo a prece para ele, né? Então, a prece tem essa força aí, a gente já viu em outras situações também, em outros casos, como ajuda para o desencarnado uma prece, né? A gente trazer boas intenções ali. Mesmo André Luiz, né? A mãe dele fazia aquela prece, aquele amparo todo, até que ele conseguiu ouvidos de ouvir, né? Aí ele conseguiu a ajuda, né? A prece é o impulso que se dá ao espírito recém-desencarnado para que ele encontre condições mínimas de compreender o que lhe aconteceu e seu atual estado, que foi o que aconteceu com ela, né? Ela só conseguiu se desprender do corpo, de sentir aquela rigidez, quando ela recebeu uma prece que deu uma, né? Falou, opa, a situação é essa, né? Então, falou, tá bom, então agora já estou entendendo.
Conforme estudamos no Evangelho, a prece movimenta em direção daquele que, por que se ora, uma corrente fluídica que transmite propriedades boas. Ela transmite a paz, a tranquilidade e a esperança. Envolvida nesses fluidos, a alma é capaz de receber mais facilmente as impressões do mundo espiritual, especialmente dos benfeitores, e então compreender e aceitar seu novo estado. Então, é isso que acontece também quando, nas reuniões de desobsessão, eles são chamados, eles são convidados a participar, mas por que eles são chamados a participar dessas sessões de desobsessão? Porque tem espíritos ou familiares orando para eles conseguirem receber esse auxílio. É sempre através da prece. E, aliás, a prece está presente em todos os casos, praticamente. Vocês vão falando aí. E aí vamos para o caso do Marquês, que é a Naira. Né, Naira? Isso mesmo. Então, o Marquês, ele foi evocado aí praticamente um ano depois do seu desencarne, a pedido da irmã, né, que queria saber notícias, e aí é como se fosse um diálogo, né? Ela começa a perguntar sobre após o desencarne dele e um pouco antes do desencarne. Então, quando ela fala aí após o desencarne, então ela pergunta se ele já tinha ido direto. Eu não lembro muito bem as palavras, mas ele fala que ele ficou por um bom tempo, aí dá a entender no umbral, e ele fala que ele não consegue precisar quanto tempo que foi que ele ficou, e que ele estava no... Ai, meu Deus, peraí. Aqui, que é a minha perguntinha. Na erraticidade. Isso. Né? Lembra que ele fala na terceira pessoa, né? Porque ele faz uma divisão entre ele e o físico e o espiritual, né? O espiritual. Pode falar, desculpa. Não, pode falar, eu só te dei uma deixa aí. Isso. E aí, então, aí, né, quando ele começa a falar ali um pouquinho antes do desencarne, né, aí esses dois pontos que eu ia trazer aí de destaques. Então, ele traz aí as lembranças da infância, né? E aí tem até uma nota que, geralmente, quando a gente está próximo aí do desencarne, a gente começa a ter essas lembranças aí da infância, né? E aí essa questão, ele estava parcialmente desprendido, né, do corpo, e ele sentia tanto as sensações do corpo quanto do espírito, e aí essa questão dele falar na terceira pessoa, né, e aí ele falava, o outro tá com frio, o outro tá, as necessidades, que na verdade era o próprio corpo dele, né, que ele estava falando ali, ele estava meio, parece que existiu uma confusão ali entre ele entender entre o corpo o corpo de carne e o espírito ali, né? Isso. E aí esse ponto da erraticidade, né? Então, como se define... Né? Isso, né? Que como se define o estado aí da erraticidade. Então, ali ele traz que é um estado transitório, né? Que não proporciona nem felicidade nem castigo absoluto. É onde você consegue entender de fato, de forma justa, o valor das virtudes humanas. E ele fala, e aí ela quer saber, né? Como que é essa erraticidade. E aí ele fala que é um estado 1000 vezes preferível do que a encarnação terrestre. Então, o que eu entendi é que, por mais que ele fale que não seja um lugar de felicidade, ainda é infinitas vezes melhor do que aqui na Terra. E aí vem muito, eu acredito que com tudo que a gente vem aprendendo aí nos livros que a gente vem lendo, então, até esse último,
que eles vão lá para aquele lugar, até para entender o que está acontecendo, tudo mais, e é onde a gente começa não, né? A gente retoma ali todo o desenvolvimento e fazer aquela avaliação da consciência mesmo, o que eu tinha proposto na minha evolução, que eu não consegui, o que eu falhei, né? Como que eu vou fazer aí para estudar para uma próxima encarnação. Então, eu acredito que seja esse lugar, a erraticidade. Tá certo. Depois que você desencarna e você começa a tomar a consciência do que está acontecendo, né? Então, vamos ver o que traz, né? Todos os espíritos estão em estado de erraticidade? Não, nem todos estão. Cada um desencarna de uma maneira, de uma forma, de acordo com o seu grau evolutivo, né? Os que já alcançaram a perfeição não estão mais sujeitos à erraticidade, porque já estão em seu estado definitivo. Ou seja, nós, quando desencarnarmos, vamos estar no estado de erraticidade? O que vocês acham? Sim. Eu acho que sim. Sim. Aqui não está falando que, os que já alcançaram a perfeição não estão mais sujeitos. Nós somos, fora a Yara, né, que a gente sabe. Obrigada, eu ia falar isso. Eu não ia esquecer, não, viu, Yara? Obrigada, amiga. Nós todos vamos estar no estado de erraticidade, porque nós estamos ainda evoluindo, né? E aí, no Livro dos Espíritos, na questão 224, o Kardec pergunta: o que se torna a alma nos intervalos das encarnações? É um espírito errante, que aspira a seu novo destino. Ele espera. Então, erraticidade é esse estágio entre uma encarnação e outra. E qual pode ser a duração desses intervalos? De algumas horas a alguns milhares de séculos. Ou seja, depende da tua história, né? Depende do seu grau evolutivo, do que você aprontou nessa encarnação e nas outras, né? E do que você está aproveitando naquela erraticidade, que a gente sabe que a gente aprende, estuda, evolui. De resto, não há, propriamente falando, limite extremo assinalado para o estado, que pode prolongar-se por muito tempo, mas não é jamais perpétuo. Então, eu fico na erraticidade, tomando consciência, fazendo meu planejamento espiritual, depois eu volto para a encarnação, depois eu passo o processo todo na escola, nesse hospital, e aí volto para a erraticidade, e assim vou evoluindo. O espírito encontra sempre, cedo ou tarde, a oportunidade de recomeçar uma existência que sirva à purificação das anteriores. Essa duração está subordinada à vontade do espírito, ou será que pode ser imposta como expiação? O que você acha, Naira? Eu acho que pode ser imposta como expiação. Em que situação você acha que vai ser imposta? A gente já comentou, às vezes, em algumas coisas. Eu acho que... vai ser imposta a expiação dele? Porque ele não tem condições, né, como que se fala? De... Colher? Não, assim... Ai, meu Deus, me fugiu a paz. Assim, por exemplo, aquelas encarnações compulsórias, é isso, né? Isso, exato. Ou seja, o espírito ele não tem a condição de poder fazer a sua escolha. Ele está tão comprometido que ele vai ter que ser orientado pelos igual espíritos. O último livro que a gente leu lá, que era aquele... o não marido da moça lá, que eu esqueci o nome dela, que ele estava lá no umbral, aí ele foi recolhido, né, ela auxiliando tal, e ele, né, teve que reencarnar, e ali ele não tinha nem consciência, assim, muito, né, de que ele ia voltar, enfim, ele precisava
por conta de toda a situação que ele se encontrava. Ele ainda Então, foi ele para não... um lugar, mas ele ainda estava muito revoltado, né? Isso, Então, exato. ele não conseguiria ficar ainda estudando, porque ele precisaria voltar um pouco mais rapidamente, né? Isso, exato. É uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, porém, para alguns, é também uma punição imposta por Deus. Não é uma coisa imposta, é uma coisa necessária, né? Que a gente sabe que vai ser necessário, porque se ele ficar naquela situação, ele não vai evoluir. Então, ele precisa voltar para a Terra para poder passar por essas situações, para poder conseguir ter consciência e assim evoluir. Outros pedem para que ela seja prolongada. Então, ou seja, alguns esperam ficar um pouco mais para continuar estudos que não podem ser feitos com proveito. Então, alguns pedem, olha, eu quero ficar um pouco mais na erraticidade, eu vou conseguir ampliar os meus conhecimentos, a minha consciência, e aí depois eu posso voltar. Isso tudo não é porque eu quero, é porque ali vai ter que ser feito uma decisão em conjunta, junto com os espíritos superiores que estão compartilhando do seu processo, né? Se não no estado de espírito. Mais alguma coisa que se queira complementar do seu caso? Não. Legal, muito bom, viu? Parabéns. Vamos lá agora para Lourdes, que é o caso do médico, Cardon médico. Está aí, Sim, Lourdes? estou aqui. Oba. Então, ele no início ele foi médico na Marinha, e nesse período ele era bem materialista, um pouco, no texto fala um pouco materialista. Aí, passado esse tempo, ele foi para uma cidade pequena e ele se tornou médico rural. E logo ficou doente, né? Problemas do coração, e ele já previu a sua morte, e estava chegando, né? Falando um período de praticamente 2 meses, né? Aí, estando bem próximo da morte, ele reúne a família e alguns parentes para se despedir, né? E nisso ele morre. Aí ele morre e rapidamente ele retorna. E nisso ele volta extasiado, né? Muito feliz, porque ele tinha visto o que acontecia do outro lado, né? Do lado divino, né? E viu o quão maravilhoso era a morte, essa passagem, né? Que o outro lado era muito lindo, ele usou a palavra doce, um ambiente muito doce, ele se sentiu muito bem, muito feliz, mas ele estava maravilhado. Então, ele fala para os filhos aproveitarem essa encarnação, né? Então, ele orienta aos filhos que eles sejam bons, que eles sejam honestos nessa encarnação. Ele fala para que cuide da mãe da esposa dele, mãe, né, dos filhos, que eles não desamparem, né, que os filhos não desamparem a mãe. E ele também orienta a mulher, a esposa, para que ele tinha dinheiro a receber, mas que ela fosse com calma, porque muitos talvez não pudessem pagá-la e que Deus haveria de recompensá-la, e que tudo a seu tempo se encaixaria, né? E aí nisso ele morre de vez, né? Que o espírito na primeira morte tinha saído dele, e viu o que viu, aí ele voltou, o espírito volta para o corpo, né? E aí ele conta tudo isso para as pessoas que estavam na sua volta, e aí ele morre de verdade, né? Então, por isso que fala da primeira morte e a segunda morte. E aí... Tem a questão, né? É isso? Sim. Como foi possível o espírito retornar ao corpo depois da primeira morte? É essa a questão? Sim. Então, o espírito retorna, ele mesmo fala que depois, mais para frente, ele fala que o espírito retorna ao corpo e deu
nova vida para ele, esse pequeno momento que foi, eu vi assim, foi muito abençoado, né? Ele teve a oportunidade de mostrar para um grupo pequeno de pessoas que estavam ali, a sua família e mais algumas pessoas, o quão maravilhoso era do outro lado e que eles não desperdiçassem essa encarnação, né? Para mim, eu vi essa mensagem da parte dele, né? Aí depois... Ele teve como se fosse uma experiência de quase morte, né? Que a medicina coloca, né? Com esse termo, né? De experiência de quase morte. Pode complementar. Aí depois outras pessoas, né? Fizeram a evocação dele depois da morte real mesmo, né? Fizeram a evocação dele, porque eles ouviram dos familiares o que aconteceu, mas eles queriam ouvir dele o que tinha acontecido, né? E aí eles perguntam como que tinha sido, né? O que ele tinha visto, e aí ele fala que não dava muito para explicar aos nossos olhos, né? Ele não tinha muito bem as palavras, que nossos olhos terrenos não poderiam compreender o que ele tinha visto, né? E aí ele também volta a falar da oração, né? Que é muito importante, né? Que já foi dito em todos os casos. Que ele no início era um pouco materialista, mas ele não devia ser de todo ruim, né? O espírito tem condição mediana, né? Ele tem o bem ainda, mas só que não te colocava muito em prática, né? E também como ele era um médico, então tudo é ou não é, né? Principalmente naquela época, né? Ele não era ligado às coisas divinas, e ele até achava que as pessoas que acreditavam na divindade, no eterno, né, num Deus, eram pessoas inferiores a ele, né? Não era um médico como ele, eram pessoas mais simples, né? E ele, como médico, não poderia acreditar, né? Mas também nesse pequeno período que fala que ele ficou doente, né? Que tudo aconteceu, que dá a impressão que foram 2 meses, né? Que ele tomou consciência de que ele estava doente e ia morrer. Ele também dá a impressão que ele foi procurar alguma coisa, né? Então ele passou a acreditar que não poderia existir só essa vida, né? Que tinha que ter alguma coisa depois da morte. Aí ele também, acredito que nesse período que ele teve até essa oportunidade de ir e voltar, né, e falar alguma coisa, né, desse pequeno sono, ele mesmo fala, né, que foi uma coisa rápida, um sono, né, porque a segunda morte ele fala que ele levou um tempo maior para despertar, mas também não foi tão longo como o caso anterior, né? Parece que foi 1 semana, né? Que ele... que depois já foi invocado e ele já veio, né? Já veio, né? Foi um período mais curto, né? E aí ele deu importância à oração, né? E passou a acreditar na vida após a morte, na parte espiritual, né? Do lado da vida eterna, né? Que nós vamos e recomeçamos depois numa outra reencarnação. É isso aí. Beleza. Eu acho que com esse resuminho, quem não conseguiu ler todos os casos já consegue se pontuar para quando a gente vai aprofundar o tema, né? Já consegue entender o caso, né? Então, como é que foi possível? Então, de fato, não havia ocorrido um desligamento completo. A gente sabe que se tivesse cortado o cordão de prata, aí o negócio já não ia dar mais, né? Então, ele estava ainda ligado. E por isso o espírito pôde voltar, né? Nesse sentido. Então, vamos ver o que a gente consegue entender pegando pela doutrina, né? Dizem os espíritos, em O Livro dos Espíritos, na questão 455, que no êxtase, que era exatamente o caso do médico, o espírito penetra em um mundo desconhecido, a dos espíritos etéreos, com os quais entra em comunicação, que foi o que aconteceu com ele.
sem que, todavia, lhe seja lícito ultrapassar certos limites. Então, mesmo que ele achou tão bom, tão doce, mas ele não podia ficar naquela hora. Ainda não era o momento. Porque se os transpusesse totalmente, se partiriam os laços que o prendem ao corpo. Então, ele ainda estava ligado. Cerca-o, então, resplandente e desusado fulgor, inebriam-no harmonias que na terra se desconhecem, indefinível bem-estar o invade, que é aquela sensação maravilhosa que a Lourdes comentou, que ele relatou na história. Goza antecipadamente da beitude celeste e bem se pode dizer que pousa um pé no limiar da eternidade. Então, a sensação foi muito boa. No estado de êxtase, o aniquilamento do corpo é quase completo. Fica-lhe somente, pode-se dizer, a vida orgânica. Então, por isso que a pessoa parece que ela já morreu. Sente-se que a alma, que se lhe acha presa unicamente por um fio, que mais um pequenino esforço quebraria sem remissão. Nesse estado, desaparecem todos os pensamentos terrestres, cedendo lugar ao sentimento apurado, que constitui a essência mesmo do nosso ser imaterial. Então, ele chegou lá e falou assim, nossa, que maravilha! E não teve mais a preocupação de que ele sentia ainda na Terra, nesse estado de êxtase. Inteiramente entregue a tal sublime contemplação, o estático encara a vida apenas como paragem momentânea, que é o que ele... Por isso que ele falou que foi rápido, porque foi uma sensação rápida. Dá-se com os estáticos o que se dá com os sonâmbulos. Podem ter a lucidez e o espírito está mais ou menos apto a conhecer e compreender as coisas, conforme seja mais ou menos elevado. Então, de acordo com cada um. Daí o serem, frequentemente, suas revelações um misto de verdade e erros, de coisas grandiosas ou coisas absurdas até ridículas. No caso do médico, foram coisas grandiosas, porque ele veio trazendo, daquele breve momento, aquela sensação maravilhosa e acabou dando conselhos úteis para a família justamente naquele momento, que foi o relato que a Lourdes trouxe. Vocês conseguiram entender, então? Por exemplo, quando a gente sonha, a gente tem um desdobramento. E, às vezes, você volta com um sentimento tão maravilhoso daquele sono que você teve, às vezes você não lembra nem o que você sonhou. Mas você fala, nossa, que delícia, nossa, estou me sentindo tão bem. Então, são essas sensações que, às vezes, a gente sente, né, nesses momentos do êxtase, né? Alguém quer completar alguma coisa? Lourdes quer completar mais alguma coisa? Vocês, gente, não é porque é o trabalho da Lourdes que vocês não podem participar. Eu quero perguntar, Luzia, quer dizer, comentar, né? Por exemplo, uma pessoa que entra muitas vezes em coma e que depois relata situações parecidas com essas, é algo relativamente parecido, porque aí essas pessoas normalmente retornam do coma, né, porque obviamente contaram, e elas mudam a vida delas por completo, muitas vezes, né? Muitas vezes elas acabam elevando-se para uma situação mais espiritualizada, buscando melhores entendimentos, buscando realmente não só ser bom, mas também fazer obras que possam denotar realmente essa bondade, essa irmandade. Enfim, a gente ouve casos assim. No caso dele, foi muito pontual. Ele voltou, deu umas instruções e depois foi de volta, né? Então, a gente não pode generalizar, colocar como todas as situações. Claro. Mas, geralmente, quando a pessoa relata uma determinada situação muito, muito especial, é que eu acredito que sim, que tenha passado pela mesma situação, né? As pessoas, às vezes, no coma, elas escutam os médicos, né? Elas escutam. Então, talvez, nessas condições, não, porque ela ainda está muito presa ao corpo físico. Quando ela tem essa sensação
do estático, o estático ele tem uma outra visão, né? Que às vezes pode até ser absurda quando ele volta para contar, mas, Certo, né? Então eu acho que pode ser sim, em muitos certo. casos sim. Perfeito. Então vamos lá, agora é a Cristina. Cristina está aí? Oba, então vamos lá. Então, vamos lá. Então, esse Eric, ele não foi evocado, teve uma comunicação espontânea, e ele foi impactado positivamente, né, pelo fato de presenciar uma reunião, foi séria e sincera essa reunião. E até quando a gente erra, Deus tem a sua infinita misericórdia, né, em função para a gente, e esse espírito, ele foi permitido trazer essa comunicação e essa experiência, que depois disso ele foi aprendendo, ele foi estudando, ele foi se aprimorando, para depois ele voltar para os mundos inferiores, onde ele estava, para ele poder instruir aqueles que eram iguais a ele. Então, ele teve arrependimento e a oportunidade de se melhorar, né? E ele não foi um espírito feliz. E aí a pergunta que você faz, né? Como poderia explicar se essa tarefa, né? Auxiliar o progresso de espírito transviado reparador para esse espírito? Porque ele mesmo, ele foi um transviado da fé, embora um espírito de boa índole, não voltado para o mal, mas ele negava Deus e afastava-se do cumprimento de suas leis. E então ele estava numa nova tarefa que fará com que ele se fortaleça e se restabeleça moralmente. E por isso é reparador, e ao mesmo tempo contribuirá para o melhoramento ao próximo. O que eu entendi dele foi isso, né? Porque é curtinho o dele, né? Ele foi convidado a participar de reuniões, viu a importância que tinha, e depois ele quis reparar. Então, ele teve consciência, isso falando no caso lá que a Fabiane também comentou, da reparação, né? Então, ou seja, ele estava querendo já trabalhar para poder reparar. Para poder ajudar as pessoas, isso. Ele voltou para poder ajudar os espíritos na mesma situação que ele estava, né? Exatamente. Ele já estava se sentindo pronto para poder ajudar. Isso, né? Exatamente. Então, a gente consegue ver a infinidade de situações que ocorrem, né? Como existem que são distintos, porque cada um tem uma história, né? Então, nesse livro, mostra isso, né? É bem interessante, parece que a gente entra dentro, começa a ver, aí começa a aparecer as oportunidades, não, a gente começa a ver, às vezes, os acontecimentos, né, e a gente volta, no que nem as meninas estão falando, a gente vê os livros que a gente leu, aí a gente vai fazendo as ligações, né, vai começando a entender tudo que a gente está aprendendo, né, e isso daí a gente só tem a evoluir, né. Com certeza, aí a gente para, assim, vamos dizer que eu vou desencarnar amanhã. Qual vai ser o meu caso, né? Não, eu quem vivo que vai fazendo estudar isso, meu caso, quem vai fazer prece por mim, né? Exatamente, mas está sendo bem interessante esses aprendizados, esses estudos, né? Porque é um desafio para a gente também, né? Com certeza. Tá ótimo. Então, vamos lá ver o que traz, né? Porque ele mesmo foi um transviado da fé. Você falou que ele era um espírito infeliz. Embora um espírito de boa índole, não voltado para o mal, negava a Deus e afastava-se do cumprimento de suas leis, que era o caso dele. Então, os medianos, eles não são maus. Essa nova tarefa fará com que ele se fortaleça e se restabeleça moralmente, por isso é reparadora, que nem a Cristina falou, e, ao mesmo tempo, contribuirá para o melhoramento do próximo. Opa, deixa eu colocar aqui, senão... Então, é isso. Então, nessa situação, ele veio não para dar comunicação, ele veio como convidado, participou da reunião, percebeu a importância e já começou a reparar, se colocando à disposição do trabalho, né? Então, vamos lá. Seguindo para o outro caso, que é a Cida, é da Ana. Sou eu. Bom, a senhora Ana Belleville, né?
Ela era uma jovem mulher, ela tinha 35 anos quando ela desencarnou, e ela comenta que foi devido a uma cruel enfermidade, não cita exatamente o quê. Ela era uma pessoa que possuía muitas qualidades morais, ela viveu uma vida boa com o esposo e os filhos, ela tinha uma personalidade pacífica, ela não guardava mágoas nem rancores de ninguém, e isso conferiu a ela uma existência considerada boa, né? Ela não possuía grandes apegos materiais, e isso proporcionou para ela um desencarne tranquilo, né? Ela detinha alguns conhecimentos sobre a doutrina espírita, mas ela nunca os aprofundou. Ela tinha um devotamento muito grande, um senso moral muito grande, né? E isso fazia com que ela se preocupasse muito com os filhos por causa da doença e do desencarne que ela sabia que era iminente, né? E num dado momento, num dado dia, ela sentiu que as forças estavam indo embora, que ela iria desencarnar. O marido não estava em casa nesse momento, e aí custou muito para ela a ideia da separação. E naquele momento ela desejou não morrer. Ela fala, eu não quero morrer. E aí ela sentiu que as forças foram voltando, e aí ela se recuperou, né? Aí o marido chegou, ela contou para o marido o que aconteceu e passou várias instruções a respeito dos filhinhos, que a preocupação dela estava muito focada nisso, que os meninos tinham, as crianças eram muito novas, né? Ela fala, tenra idade, né? E aí ela desencarnou 3 meses após esse episódio, quando ela gritou lá, não quero morrer! Ela ficou, depois de 3 meses ela desencarnou. E aí é muito legal porque ela fala que aí ela compreendeu, depois do desencarne, que esse tempo que ela teve a mais, esses 3 meses, só prolongou a dolorosa agonia dela, né? E aí, quando ela foi evocada, ela agradeceu aos médiuns, aos amigos, né? E alegou a felicidade que ela estava sentindo, e ela solicitou que confortassem tanto o marido dela quanto os filhinhos, dizendo que ela estava bem. Ela mencionou o grande sofrimento que ela teve com a doença, né? E aí ela foi questionada pelos médiuns a razão desse sofrimento, se ela imaginava por que ela tinha tido esse sofrimento tão grande com essa doença. E ela alegou que ela teve um passado terrível, que logo de cara na primeira comunicação ela não conseguiu falar, e depois, passado algum tempo, ela voltou em outras evocações, e aí ela conta que ela foi uma pessoa, quando ela já estava mais amadurecida, ela fala que ela foi uma pessoa que ela reconhecia ter tido, ela fala assim, desprezo ao sofrimento alheio, né? E ela fala que foi particularmente com a mãe. A mãe, ela tinha algumas enfermidades, mas não eram visíveis, pelo que deu a entender, eram enfermidades muito ligadas ao espírito, à psique, né? E aí ela zombava muito dos queixumes da mãe. E naquele momento ela compreendeu que ela tinha sido negligente, cruel e tinha desprezado o sofrimento alheio, né? Mas, no geral, ela era uma pessoa muito boa, né? Então, isso trouxe a ela um desencarne relativamente bom, né? E também uma vida boa, ela viveu uma vida boa, porque ela tinha muitas qualidades. Talvez, se ela tivesse aprofundado, já que ela era iniciada nas questões espiritualistas, talvez ela tivesse tido uma forma de enxergar, principalmente essa questão da doença da mãe, diferente, né? E aí a pergunta que você fez, né, se você quiser colocar, que circunstâncias podem levar ao prolongamento da vida carnal, tendo chegado o tempo do desencarne, porque no caso dela, quando ela deu o grito lá de não quero morrer agora, ela ganhou mais 3 meses. Então, esse prolongamento que explica no livro é que ele é possível em algumas situações muito específicas e raras condições. No caso em questão, tratava-se para ela de conceder o término de instruções que ela julgava indispensáveis para o marido, ali para a família, por conta dos filhos principalmente. Essa dilatação, no entanto, ela deve ser breve, é o que fala no livro, pois é uma situação momentânea. Não se deve imaginar com isso que, apesar de possível, seja genérico ou comum, né? Basta você gritar, né? Exatamente. Porque senão todo mundo vai começar a gritar.
e muito menos que dependa de cada um de nós prolongar a própria existência. Não depende da gente. Tanto que no livro fala assim, eu vou ler esse pedacinho que eu acho bem interessante. Como provação para o espírito, quer dizer, não é só para concessão, para dar instruções bacaninhas, pode ser por provação para o espírito ou no interesse de missão a concluir. Os órgãos depauperados podem receber um suplemento de fluido vital que lhe permita prolongar de alguns instantes a manifestação material do pensamento. Então, fica claro nessa passagem que, assim, essa questão ela é exclusivamente da vontade e da concessão divina, cujas razões e as justificativas só ele sabe pela infinita sabedoria dele. Então, não é comum, não é usual, não depende da gente querer ou não, dependem de circunstâncias cujo julgo está nas mãos de Deus, né? No livro que vocês estão lendo tem uma situação dessa, né? Tem, E ela também ficou porque ela teve que passar, aquele período que ela ficou foi de sofrimento físico, né? Exatamente. De dor, né? Então, talvez faltou um pouquinho daquele resgate desse sofrimento. Ela ficou junto, mas que tinha que passar, né? Por essa situação, né? Então, as circunstâncias podem ser inúmeras, mas obedecem sempre ao critério do objetivo útil, do merecimento e da necessidade do espírito. É o que a Cida colocou, de acordo com a determinada circunstância. Os mesmos critérios, aliás, valem para quando a vida precisa ser abreviada. Ou seja, estou com os fluidos lá, mas eu preciso ir antes de ir embora, eles abrem a torneirinha, vai embora o fluido e eu vou também, né? Como isso pode configurar um castigo? O que você acha? Para ela foi um castigo? Para ela não deixou de ser um benefício, porque ela fez o que ela queria, conversou com o marido, naquele momento o marido não estava, se ali era o momento realmente do fim da vida física e material, mas é o que ela mesma fala, só prolongou o sofrimento. Por outro lado, isso que você falou é tão importante, Luzia, porque ela passa uma ideia, apesar de não ser explícita na fala, que ela compreendeu que isso só aconteceu como forma dela de caírem, né? Hoje em dia não fala cair ficha mais, né? A gente fala caiu o download. Caíram lá todos os downloads nela de que ela tinha sido cruel com a mãe. Ela tinha esse lado para aprimorar de não desprezar o sentimento ou o sofrimento alheio. A gente não tem esse direito de julgar. Se o outro está sofrendo, a gente tem que ter respeito, né? Porque o sofrimento dele, para ele, é enorme, né? Para aquela situação é enorme. Às vezes, para a gente olhando de fora, não é. A gente até acha, não é para tanto, sei lá. Mas nós temos que tomar um cuidado muito grande nisso, porque às vezes é naquele momento que a gente dá um minuto de atenção e de aconchego que aquilo transforma a vida daquela pessoa que já está sofrida dentro das questões dela, né? Então, ali para ela foi eu acho que um momento também de repensar. Um benefício, mas um momento de repensar. Com certeza. Muitas vezes, como no caso em estudo, o espírito tendo sua vida física estendida, tem também o sofrimento físico prolongado para quem encara o sofrimento como castigo. No caso, ela considerou castigo, mas, na verdade, depois, quando ela desencarnou, ela percebeu que não, né? Bom, agora a gente terminou a primeira parte, que é das condições dos espíritos em condições medianas, tá? Então, agora a gente vai passar para os sofredores. E aí eu vou falar um pouquinho sobre o castigo, que essa não é de ninguém, é minha, né? Então, defina castigo de acordo com a doutrina espírita. Então, o castigo nada mais é do que a consequência das nossas ações, isto é, tem a mesma origem do bem que recebemos, resultado das nossas ações, de inteira responsabilidade nossa. Portanto, ou seja, a responsabilidade é nossa. Segundo Paulo, o apóstolo, é o aguilhão que estimula a alma pela amargura a se dobrar sobre a si mesmo e a buscar o ponto de salvação. Então, a dificuldade, o castigo é a dificuldade, são as provas e expiações. Então, eles vão vir para eu poder me melhorar e observar aquelas questões que eu preciso evoluir. Então, o castigo só tem, por fim,
a reabilitação, a redenção. Como isso pode ser examinado sob a luz da lei de ação e reação? Bom, quando praticamos uma ação, a reação já se forma no mesmo instante, como resultado dessa mesma ação. Então, eu fiz alguma coisa hoje, ela vai resultar em alguma reação. É inevitável, portanto, que se forme esta reação. Por isso se diz que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, eu tenho que estar muito atenta nas minhas atitudes, nas minhas ações, nas minhas falas, porque vai ter a consequência. É uma lei natural ou divina que atingem a todos sem distinção. E aí tem o caso novel, que é a Vânia e a Lisiane. Isso. Então, no caso novel, né, o espírito vai falar para o médium, ele vai contar todo o sofrimento quando ele morreu. Vocês estão me ouvindo bem? Beleza, tá ótimo. Ah, tá. Então, ele vai contar todo o sofrimento dele, né, quando ele morreu, e ele teve uma grande dificuldade em se desembaraçar do corpo, porque ele era muito ligado ao material, e isso foi muito angustiante para ele. E ainda mais, né, que por ele ter morrido tão jovem, ele morreu no auge do seu vigor físico, né, ele tinha 21 anos, e ele não conseguia acreditar na perda do seu corpo. Então, ele procurava em toda parte o seu corpo, né, os seus laços, e ele só via sombras em todos os cantos. E essas sombras, né, eram reflexo das faltas das outras encarnações dele. Então, ele tinha muitas faltas, e ele estava se sentindo ali exposto e com muita vergonha. Então, ele queria fugir de tudo isso, e ao mesmo tempo que ele via luzes, ele via também espíritos sombrios, né, como ele, e ele sentia inveja ainda dos que estavam encarnados. Então, ele se sentia arrastado por uma força irresistível, e ele queria fugir dali, mas ele estava tão revoltado, e ele estava como se ele tivesse chumbado a terra. Então, ele demorou para escutar, né, os ensinamentos de Deus, e quando ele conseguiu, ele clamou pela clemência, né, e revelando a justiça. Então, foi mais ou menos esse resumo do caso novel. Exatamente, né? Depois que ele conseguiu escutar, é que ele foi amparado, né? Só quando ele conseguiu escutar que ele foi amparado, mas ele estava muito revoltado e estava muito preso ainda à terra e aos laços materiais. E aí essa também coincide, né, com a primeira pergunta, né, desse apego aos laços materiais, né, porque ele é tão forte, e, né, o espírito é eterno, então ele tem a oportunidade de evoluir, né, através das diversas reencarnações. E aí a gente colocou também os ensinamentos das outras aulas, né? Então o espírito não vai regredir, mas ele pode ficar estacionado e repetindo nos erros. Por isso que ele fica tão enraizado, né, e tão apegado aos laços materiais. Isso, excelente explicação. Tem outra questão também, né? Deixa eu só fazer essa, depois eu entro com a outra, aí você completa, tá bom? Ah, tá. Em geral, aos 21 anos, vive-se o auge da atividade orgânica, pois o corpo já venceu a adolescência e inicia a vida adulta. É a pressa da juventude, né? Eu quero as coisas para ontem, eu tenho pressa de viver, né? Então, reúne-se ali a saúde, os sonhos de uma vida feliz, a vontade de trabalhar e vencer. Tudo isso são laços que irão prender o espírito ao corpo. Afinal, nos sonhos, geralmente, planejam-se conquistas para a vida material, trabalho, estudo, família. Além disso, a saúde, a força e a vitalidade, inclusive, colaboram para essa sensação de plenitude material. Então, os jovens ainda estão muito nas questões materiais, nos seus objetivos de vida, e deixam um pouco de lado a parte espiritual, de que nada lhe poderá tolher a liberdade. Então, eu tenho a minha vida inteira ainda para frente para poder aproveitar. Mais uma vez, o espírito concentra as suas atenções para a vida material. Ora, em uma desencarnação que acontece nesse período, é certo esperar que o espírito encontre um desligamento mais doloroso
pela quebra brusca de expectativas e ilusões, que foi o que aconteceu com ele. Aliás, todos nós nos comovemos com mais intensidade a desencarnação de um jovem, como uma vida toda pela frente do que de um velho, né? Agora a gente entende que nós somos espíritos eternos, né? Então a gente sabe que mesmo um jovem que desencarnou com 21 anos, independe da idade espiritual, né? São diferentes. Isso sempre ocorre em mortes supostamente prematuras? Essa é a outra questão, Lise? Liga o som. Isso, na verdade, a gente tinha a questão 2 era outra. Mas eu acho que isso também ocorre, né, nas mortes prematuras, né? Eu acho que é o choque, eu acho que o espírito precisa de um tempo para se adaptar a essa nova situação e essa nova realidade para aceitar que ele está, né, fazendo essa passagem. Em geral, sim, mas com em toda a regra exceções. Então, de acordo com o entendimento espiritual, né, que eu tenho, né? Então, se é uma morte prematura, mas eu entendo, depois que eu passo por aquele momento, que eu estou num plano espiritual, eu não passo tanta aflição, né? Há jovens que, mesmo vivenciando o auge de suas capacidades orgânicas, não se despreocupam com as questões espirituais, como, aliás, é o seu caso, não é? Que você não se... Aliás, elas se tornam um bom complemento para a vida daquele momento. É o combustível para o sujeito estudar, constituir família, construir valores que se perpetuarão. Nestes, embora possíveis dificuldades de uma eventual desencarnação, não sofrerão quebras tão intensas de expectativas. Ou seja, aquela perturbação não vai ser tão grande, né? Porque eu estou entendendo o que está acontecendo. Porque mesmo tendo consciência, essa é uma questão, né? Essa é a questão. Então, porque mesmo tendo consciência da morte física, o espírito não pode fugir da influência e do arrastamento da matéria. Né? Porque o espírito, né, como nós falamos, né, necessita de um tempo para assimilar, né, essa condição, até ele tomar consciência dos erros cometidos e perceber, né, o que ele deixou de fazer, né, e deixar essa vergonha de lado, igual do caso Nóvio. Então, ele sofre sem esperança e sem arrependimento. E aí ele detesta os maus espíritos que os perseguem, né, até que um bom espírito o acolhe, o acalma e ele aceita. Então, ele pediu e Deus ouviu, revelando por sua clemência e justiça. Tudo bem. Porque não se preparou para isso, exatamente. Ele não tinha o preparo, né? E depois ele tinha tantos erros cometidos no passado que a própria consciência dele estava lhe cobrando. Então, aquela imagem que ele via das sombras, ela é a sua própria consciência. Isto é, viveu a vida material como se ela fosse a única e real. Viveu Inclusive, Lu, Oi? eu vou estar passando o nome de todo mundo que já se apresentou hoje para o Costa, indicando para serem futuros professores. Nossa, eu ia falar isso mais adiante. Olha a nossa conexão. Já vou avisar, para não dizer que pode não avisar. Já vou passar para o Costa todos esses nomes de trabalhadoras do Básico 2. É isso mesmo. Então, e aí ele viveu como se as questões espirituais fossem problemas de segunda ordem, ainda distantes. E a gente acha sempre que nós temos muito tempo. Muito tempo para eu estudar, muito tempo para eu rever, muito tempo para eu perdoar, muito tempo para eu pedir perdão. Ora, a morte chega a todos nós e temos a ilusão de relacioná-las apenas com a velhice, enquanto os fatos mostram que não. Assim, quando ela chega para o espírito imaturo, é compreensível que não a aceite, que se negue a aceitá-la. Daí os arrastamentos que o corpo produz ao espírito afinado com ele. Eu acho que tem mais alguma coisa, Liz e Vânia, para colocar? Não? Muito bom, gente. Estou gostando, hein? Gostei dessa brincadeira aí. Agora vem a Mônica e a Viviane, que é o caso Augusto.
Viviane está aí? Tô, a Mônica não sei. Mônica. Estou aqui também. Você prefere começar? Ou você quer que eu Não, comece? pode começar, Mônica, pode começar. Pode? Aí conta a historinha para gente. Bora lá. Bom, o Auguste Michel é um jovem muito rico, boêmio. Ele era meio que um fanfarrão, um playboy, né? Na nossa realidade, um homem do mundo. Ele era extremamente apegado aos prazeres da vida, da carne, e ele era uma pessoa completamente desprovida de interesse com qualquer assunto que fugisse aos prazeres e às coisas que ele usufruía, os bens materiais, a riqueza dele. Até que ele acabou desencarnando em um acidente, na queda da carruagem. Ele não era uma pessoa ruim, apenas um pouco egoísta, né? Um pouco excessivamente egoísta. Ele não fazia o bem, ele não fazia o bem, não ajudava ninguém, mas ele não era uma pessoa má. Poucos dias depois do desencarne, ele veio a manifestar-se 5 vezes, evocado por um médium que o conhecia, e na primeira evocação, poucos dias logo após o desencarne, ele se apresentou extremamente desesperado, incerto do que aconteceria com o espírito dele no pós-morte, porque a consciência pesou. Ele se deu conta de que ele havia desencarnado e que ele estava sofrendo decorrente da vida que ele acabou tendo durante o processo, durante a vivência dele, né? Tá um pouquinho repetitiva, mas vamos lá. E aí ele pede orações. Ele pede orações porque, embora ele esteja desligado do corpo, ele não entende, ele não consegue entender por que ele continua sofrendo se ele não está mais entre os vivos. Ele se sente sozinho por conta das posturas, né, negligentes que ele teve em vida, e ele pede orações. Aí, na segunda evocação, 10 dias depois, ele ainda insiste e ele manifesta essa incompreensão sobre o real estado do que ele estava passando, se ele estava morto, porque ele continuava sofrendo, mas a maior incompreensão dele era estar ainda ligado ao corpo. Ele tinha essa perturbação, essa incerteza sobre o futuro, e ele mais uma vez convida o médium a orar no local onde ele está enterrado. E igualmente na terceira vez, ele reforça esse pedido até a quinta. Ele faz 2 solicitações em março, 2 em abril, e somente em maio, é uma atitude até um pouco negligente do médium, né? O médium meio que não deu muita importância ao pedido dele, mas diante da insistência, ele foi até o local onde estavam os restos mortais, fez uma oração, e aí de fato ocorreu uma libertação. A prece acabou trazendo esse alívio, né, material, físico, psicológico e moral. Material porque o auxiliou a romper os laços que o ligavam ao corpo, né? Ligavam o perispírito ao corpo, físico e psicológico, moral, porque aliviou as dores do sofrimento. E o que eu concluí de tudo isso é que o sofrimento do Auguste se deu justamente porque o espírito estava preso, apegado à matéria, às riquezas do mundo. Em vida, ele não buscou uma evolução, ele meio que, talvez por desconhecimento, ignorou a espiritualidade, ele viveu para Mamon, como diz Jesus, né? Onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. O coração dele estava preso à matéria, né? Ele não tinha nenhum conhecimento espiritual que o ajudasse a compreender o desencarne, a não dar tanta importância às riquezas que ele tinha. Então, o coração dele estava nas riquezas, e quando ele se viu sem tudo aquilo, ele acabou ficando perdido e incompreendeu tudo aquilo que aconteceu. Essa é a minha percepção.
Acho que a Vivi vai complementar. Acho que eu não vou falar mais nada. Não, Então por você favor, me responde, então, ajude. Vivi. A Moni falou tudo. A única coisa que eu ia complementar, que ela fala do corpo, né? Que ele tava, a dor que ele sentia era maior do espiritual do que a dor que ele tinha tido a queda. Então, essa era a inquietude dele. Ele Sim, queria se também. livrar, né, Moni? Desse sofrimento que já não era mais a dor do corpo, a dor física, Exatamente. a dor espiritual, né? Acho que é só isso, Exatamente. porque a Moni resumiu maravilhosamente, né? Não! E assim, A gente já tinha conversado, a gente fez uma dupla dinâmica, né, Moni? Muito bacana. Acaba já até respondendo, né? Que o que fazer o mal, mas também não fazer o mal, né? O que significa não fazer o bem, mas também não fazer o mal do ponto de vista do crescimento moral. Foi a questão que eu passei para vocês, né? Não, não foi. Você perguntou por que foi necessário que o médium fosse orar na tumba. Então, deixa eu passar só essa aqui, deixa eu passar à frente. Por que era necessário o espírito que o médium fosse orar no lugar da sua tumba? Porque como ele era uma pessoa muito materialista, o corpo ainda estava, o espírito estava ligado ao corpo, então ele não conseguia se desvincular, né, se soltar ali, ele estava preso. Então ele pede para esse espírito, como ela mesma disse, 5 vezes, vai lá, e o médium não acreditava, para que eu tenho que ir lá, né? E quando ele consegue, e o médium vai até lá, ele consegue quebrar os laços entre o perispírito e o corpo, porque essa oração feita na tumba, no túmulo, né, que eu entendo, desprendeu, agiu como uma ação magnética para poder desprender esse espírito que estava preso lá, por fato dele ter sido muito materialista, né? Eu até peguei aqui uma observação que eu li num pedacinho aqui, que é uma particularidade, mas tem uma razão, né? Porque ainda os laços o retinham ao corpo e estava difícil dele se separar. E então ele compreendia que se alguém fosse lá no túmulo dele, seria mais fácil. E verdade foi, porque assim que o médium foi, o ouviu, né? E realmente ele foi negligente, esse médium, né? Coitado do Michel, por mais que ele não tivesse sido tão bom, mas ele pediu caramba várias vezes, vai lá, por favor, né? E foi aí que ele conseguiu. E a segunda, não sei se é isso, se está certo, mas foi a minha interpretação, por ele ser muito materialista, né? Então, por causa da sua forte materialidade, o espírito não se sentia capaz de mover-se, sendo necessário que o médium fosse ao seu encontro, ao lugar onde seu corpo estava. Compreende-se que mais próximo a prece pudesse exercer uma espécie de ação magnética, mais poderosa no sentido de auxiliar o desprendimento. O costume quase geral de orar junto aos cadáveres não provirá da intuição consciente de um tal efeito? Será que se eu não puder ir no cemitério, não vai chegar a isso? Isso não vai chegar? Então, a minha prece, a minha oração não vai chegar? Eu acredito que chegue. Até estava pensando isso, né? Sim. Depende da eficácia, né, da prece, né, da oração. Sim. Quão forte é lógico. Eu assim. posso estar em frente ao túmulo, mas eu estou rezando Pai Nosso, mas estou com o meu pensamento longe, né? Então, nesse caso, a eficácia da prece alcançaria um resultado simultaneamente moral e material. O que proporcionou ao espírito o alívio de suas dores e o desprendimento da matéria. Essa era outra questão, não era? Sim, era. Sim. Eu entendi. Você quer falar? Não, pode falar. Pode ir em frente. Que foram as preces, né, que fizeram, né, ele aliviar as dores dele e o desprendimento do corpo, né? Porque a dor que ele sentia era espiritual, ele estava preso, ele queria continuar viver, já tinha entendido que tinha morrido, então foi esse alívio. E ele pede perdão, né, pelas faltas que ele fez. Então, ele ter pedido perdão também foi o que ajudou a aliviar, né, esse desprendimento, essa dor. Não foi é isso, o arrependimento, né, que ele conseguiu. O arrependimento. Foi a prece, exatamente. Posso fazer fazer uma pergunta, Luzia?
enquanto eu lia, me veio uma dúvida, né? Por exemplo, os sofredores podem demonstrar um arrependimento que nem sempre seja sincero, né? Então, nesse caso, por exemplo, a prece não alcançaria o efeito, por exemplo, de libertação, e ele haveria essa possibilidade de continuar ligado ali os laços aos restos mortais, Sim, porque ele não está ouvindo, ele não está aceitando, né? Claro. Ele não está aceitando, ele não está ouvindo, né? Ele não está receptivo, né? Então, a pessoa tem que estar receptiva para poder receber. Sim. Ela não consegue. Voltando no caso do André Luiz, desde que ele desencarnou, era uma porção de pessoas que foram auxiliadas indiretamente por ele, que oravam por ele. Enquanto ele não percebeu que ele tinha que pedir perdão, que ele tinha que sair daquela situação porque ele tinha percebido que ele tinha cometido erros, ele estava lá. A prece, na verdade, ela vai te dando chacoalhões, né? Então, percebe, mas se ele ainda não está preparado, não está no momento dele, ele vai ficando, né? Ele vai ficando ali, esperando até o despertamento, né? Da mesma forma, esse espírito, né? Que ele despertou, opa, perdão, mas ele sempre voltava ao local dos restos mortais, porque ele não tinha essa força para, por exemplo, ele não tinha esse entendimento de orar, né? Ele não tinha esse entendimento de buscar o auxílio, né? E ele achou, ele espírito ainda, talvez não entendendo, né, que a prece do médium, aonde ele estivesse, ele iria chegar, mas para ele precisaria ter essa aproximação, né? Porque seria mais próximo, porque é onde ele estava. Entendi. Né? Ele estava preso ali. Eu entendia que ele ainda se via lá, no túmulo. Exato. Então, ele não conseguia se ver o espírito, vamos pôr lá no céu, né? Um exemplo, né? Ridículo aqui, mas isso. Ele se via no túmulo. Então, ele achava que alguém rezando, orando por ele, fora do túmulo, não alcançaria, não é isso? Porque ele era muito ligado ainda no corpo dele, ele não conseguia desprender-se. Por isso que ele pedia, vai lá, porque eu não estou ouvindo as suas preces, eu estou lá, como é que você está orando aqui para mim? Não é isso? Verdade, faz sentido, é isso aí. Obrigada. Imagina, uma coisa que eu estava pensando, né? Por exemplo, morreu minha mãe, não faz um tempão que eu não vou ao cemitério, estou aqui, meu Deus, será que ela se desprendeu? Ou está me chamando para ir lá? Porque às vezes é isso, a pessoa fica pegada, fica presa no lugar que ela está. E ela não entende a oração daqui, né? Não sei, pode ser isso. Os espíritos sofredores, talvez. Por isso são sofredores, né? Aí a mudança do ambiente vibratório, criado pela prece, possibilitou o espírito seguir seu rumo natural. Aí essa aqui é da Gisele e da Sônia. Olha, gente, pelo andar da carruagem aqui, são 7h30. Mas eu combino o seguinte com vocês, caso a gente não consiga terminar, na minha próxima aula, a gente termina, tá? Então, na minha próxima aula não é essa dessa semana, que é da próxima semana é feriado, né, se não me engano. Aí a outra é da Yara. Então, na minha outra aula, as pessoas que não conseguirem terminar de falar, elas falam na próxima, tá? Então, vamos lá, Gisele. É Gisele e Sônia. Oi, né? Gisele, você quer começar? Oi, tá ouvindo? Você fala o resumo? Tô. Quem vai contar Posso o caso? começar? Pode. Pode. O nosso caso é de um espírito sofredor, né? Um BM que encarna em abril de 1862, e aí, em julho, ele tem uma comunicação com um médium, onde ele desabafa, né, o sofrimento, ele diz ter vivido só para ele, por isso, naquele momento, ele está espiando, sofrendo, que ele busca reparar o tempo perdido, né? Ele busca isso através do arrependimento sincero, então ele espera o perdão de Deus. Eu acho interessante porque ele diz que ele maltratou o corpo feito um mal,
e que o gozo que deveria ser natural da bebida, da comida, eles foram por ele materializados. Fui dar uma pesquisadinha, porque eu não sabia, né, que essa materialização ela era pós-desencarne também, tão forte, e isso acontece quando a gente dá abrigo, né, a bebida, a comida e a outros vícios. E ele dá um conselho, né? Ele pede que a humanidade envolva essa caridade no amor, estas são as vestes eternas. E aí o médium lhe dá algumas instruções, né? Diz que o atendimento é lógico, os bons conselhos são métodos para quem encontra espírito infeliz, mas é lógico que tem que haver uma reparação numa encarnação próxima. E que o corpo morre, mas o espírito ele não se anima, ainda seja um processo de levar os olhos para Deus, pois esse é o melhor caminho. Eu achei muito parecido com o que a Mônica colocou agora há pouco, né? Da vida desregrada, né? Mas, assim, o primeiro passo ele dá, que é o arrependimento, o bom conselho, agora vai ser ele na próxima, né? Exato. É a reparação, né, depois. Isso. Vamos lá, de que tipo de nudez fala esse espírito? Então, por ele ser, né, um boêmio, então ele era muito ligado na parte material, na bebida, no luxo, no sexo, na boemia. Então, o que ele diz? Que esse tipo de nudez, quando você vai para lá, você acaba deixando tudo isso, porque isso não vai ter lá, né? Essa luxúria, essa boemia. Então, você vai ter... Aí já entra na segunda pergunta, a que vestes divinas esse espírito se refere. Então, as vestes que você vai ter que levar, que você vai adquirir, teria que ser a caridade e o amor, né? E que toda essa parte material, você chega lá nu, porque você não vai levar nada daqui, né? É isso que eu entendi. Agora, no plano espiritual, os espíritos que comungam desse tipo de bebida, de fumo, de sexo, eles têm, eles plasmam esse tipo de ambiente e que muitos espíritos vão para lá, que eles não conseguem se organizar. Fica a influência, né? Fica a influência. A influência e eles vão para lá, né? Então, não que não exista. Exista, depende se ele continua, se ele está tão envolvido nisso que ele é levado, né? Então, o espírito fala da nudez da alma, da nudez moral, da nudez que advém da indadvertência, da despreocupação com a vida espiritual, que é o que ele tinha, né? Pois levamos de volta, quando regressamos à pátria espiritual, somente os nossos bens morais, que conquistamos com o nosso esforço na vivência da carne. E por que o guia do médium diz que ele está num bom caminho? Está num bom caminho porque reconhece seus erros. Se arrependeu, né? Se arrependeu. Arrepende-se e os conselhos de repará-los. Oi? E os conselhos que ele mesmo dá para a gente praticar a caridade e que o amor é o melhor caminho, né? Exato. Já procura alertar os encarnados para que não caiam no mesmo despropósito. Fala, Cida. Desculpa, deixa eu só fazer uma pergunta. Essa nudez, né, a qual ele se refere, seria a pobreza mesmo, né? A pobreza de espírito dele, né? Voltado e focado em coisas materiais, luxúria, como bem a Soninha disse, e agir, mas assim, é uma pobreza, né? Porque o nu, no sentido disso, né? De estar despido de valores, né? É isso? De valores espirituais, né? Despreocupação com a vida espiritual. Então, ele estava a nudez de alma, da moral, e a nudez do que vem da advertência, né? Então, é a nudez de valores morais. Ele não tinha nenhum, né? Então, por isso da nudez.
Reconhecer os erros já é um mérito e um passo efetivo, que é o que aconteceu com ele, né? Para o bem. Também por isso a sua situação, sem ser venturosa, deixa de ser a de um espírito infeliz. Ele não está numa boa situação, mas já está no caminho dele. Mas também não está ruim. Já pegou a consciência, né? Já. Esse caso agora seria o da Marisa, e eu vou passar para frente, vou dar chance de quem está aqui. Mas depois, na próxima aula, elas falam, que é interessante esse caso também. Então, vamos lá para a dupla Paulo e Paula, quase uma dupla sertaneja. Sertaneja, né? A Paula que vai falar o resumo aí. A Paula falou o resumo, então vamos lá. É dupla sertaneja, Zé Reboque e Massa Fina. Então, a gente ficou com o príncipe Oran. Então, deu a comunicação um príncipe russo, um sofredor. Ele se declarava um déspota e orgulhoso, né? E ele pede que ele quer expiar os crimes diante daqueles que ele oprimiu, porque ele mesmo reconhecia que tinha muita tirania e orgulho, né? E aí ele reconhece que ele não tinha humildade e ele sente muitas feridas morais por causa disso, né? Porque ele foi cruel e usou o mal, abusou do poder, junto aos inferiores, né? Eles chamam de inferiores. Ele assume que sucumbiu sob o peso da nobreza e da fortuna, que era uma encarnação que ele mesmo tinha pedido, né? Ele tinha pedido para nascer assim, para ver se ele melhorava o que ele tinha feito antes. Então ele se justificava, e aí ele dizia assim, mas me deram uma prova muito forte que eu não tinha condição de ter passado, né? Que era dele ter sido esse príncipe. Então ele meio que justificava a sua falta de força, dizendo que a culpa era da prova ser meio forte demais, né? Sendo que ele mesmo tinha pedido isso, mas ainda é um pouco do orgulho que ele tinha, né? Uma forma de se desculpar também, porque ele tinha fracassado nessa prova aí como príncipe, né? Só que ele já tem consciência de que ele precisa sofrer essas faltas, né? Ele estava liberto do corpo e sente dor moral. E isso tem até a ver com a pergunta que você fez, né? Qual é o sentimento que ocorre ao espírito quando tem consciência de suas faltas? Vou falar, tá, Paulo? Que é o Paulo que vai responder, mas é que já está implícito aqui. Tá. Como ele já tinha essas consciências... Deixa eu só complementar uma coisa aqui, Paulo, que eu anotei, né? Além de ele, na riqueza, né? Quando ele estava lá, não sei, mas tinha tudo de bom, né? E não soube aproveitar. Ele até sendo um mendigo, até aí ele sucumbiu ao orgulho. Mesmo nessas encarnações. Isso, tá bom. Que eu ainda não acabei de chegar na parte que explica isso. Então, voltando ali à pergunta, né, qual é o sentimento que ocorre quando o espírito tem consciência de suas faltas? Então, como ele já tinha consciência das suas faltas, ele lembrava que ele sabia como que eram as dores no corpo, só que fora do corpo ele tem como que a consciência expandida, né? E aí a dor moral é um sentimento moral e isso amplia, e ele tem sensações horríveis. É como se fosse a dor física, né? É um sofrimento, ele compara o sofrimento material que ele sente, mas é por causa do sofrimento moral que ele está tendo mesmo, né? E aí ele é questionado se ele acha que se isso vai acabar, esse sofrimento que ele está sentindo agora, esse sofrimento moral, essa dor, e ele diz que não consegue ver fim dos seus padecimentos. E ele sabe que para isso acontecer ele precisa recomeçar em uma nova prova, né? E aí, acho que era Kardec mesmo que estava conversando com ele convida a ele explicar quem ele era, né? Então, Oran foi convidado a falar sobre as suas vidas anteriores e conta que viveu num tempo com o imperador Marco Aurélio. Isso aí foi no século II, em Roma, né? E que ele era poderoso e também sucumbiu nessa época no orgulho. Então, eu fiquei pensando o seguinte, ele agora, nessa comunicação que ele está dando como príncipe Oran, é no século XIX para Kardec, e ele ainda está dizendo
que ele já tinha sucumbido lá no século II, lá no Marco Aurélio. Ou seja, então. ele passou muito tempo na erraticidade antes, né, dele voltar, ele já tinha tido essa encarnação, essa oportunidade de ter o poder na mão e não soube usar, mas aí continuou. Então, aí ele diz que ele sucumbiu, né, na época lá do imperador Marco Aurélio, e aí ele ficou muito tempo, muitos séculos na erraticidade. E depois quis experimentar uma experiência obscura. Então, como ele sabia que ele tinha consciência que ele tinha errado lá para trás, na época do imperador, ele ficou muito tempo na erraticidade tentando reaver isso, então ele pediu uma prova obscura. E aí ele veio como um pobre estudante que mendigava o pão. E ele era muito inteligente, né? Mas ainda assim ele era um espírito orgulhoso e se enveredou toda a inteligência dele para o uso do mal. Então ele ganhou muito conhecimento, mas nenhuma virtude. Mesmo sentindo-se culpado, ele ainda ele sabia que ele estava nessa encarnação para reaver isso, então ele se sentia culpado, mas o desejo de glória dele, de riquezas, era mais forte, né? E aí ele voltou a encarnar nessa última encarnação agora como esse príncipe aí russo, né, Oran. Então essa é o que eu analisei, é que ele estava com o mesmo problema há 3 encarnações e não conseguia melhorar, ele sucumbia por causa do orgulho, né? E o guia dele, o guia que estava assistindo ele conclui que esse espírito ele já reconhecia os seus erros, né? E parece que ele, enfim, conseguiu entender que o que falta para ele é a humildade. E aí, que mais? E aconselha, né, que a gente precisa subir os degraus da evolução com muita força de caráter, resolutamente, porque quanto a subida é mais suave para quem sobe com vontade e firmeza. Quando você não está tentando subir essa escada, né, da evolução, mas não tem aquela vontade, você fica aí séculos e séculos perambulando. Aí pode responder aí, Paulo. Você quer responder ou você quer... Deixa eu ver, tem outra pergunta, né? Sim, faltou a pergunta. Pouca coisa para responder. Uma já meio que já falei, né? Que ganhar em ciência, mas não em virtude. O sentimento é aquele que eu expliquei, né? Ele sentia a dor moral, a dor física. Agora o Paulo pode responder o que significa ganhar em ciência, mas não em virtude. Isso. Na minha opinião, é porque, como você já disse também, Paula, ele tinha a consciência, tinha a inteligência, mas entregou mal, né? E não aproveitou o que ele tinha. Ele pegou e aproveitou mal, aproveitou em benefício próprio dele, né? Então é isso que significa ter ciência, ter inteligência, mas não tem a virtude de usar de forma correta. Pois é. E o que eu fiquei pensando também é que ele fica... eu acho que é isso. E ele ficou escolhendo, né? Não, então eu quero ser um estudante, ou não, agora eu quero ser um príncipe russo. Quando, na verdade, ele não tinha condição de nenhuma coisa nem a outra, né? Porque ele ainda não tinha tido a mudança moral. Né? E é isso. Muito bom, gente. Tá, até agora tá excelente, todas as situações. Nós estamos aqui, já passamos uns minutos. Nós temos o caso que vai participar a Edmeia e a Beth, o caso do Pascal, né, do Ferdinando, e da Patrícia, e da Elaine, e da Tatiana, que a Yara vai ler. Vai levar mais, eu acho que uns 15 minutos. A gente termina, ou a gente transfere para a próxima aula, sem problema nenhum. Eu agora, quero que vocês votem aí para ver o que vocês preferem. Se fica muito cansativo a gente ficar mais uns 15 minutos para terminar, ou a gente joga para a semana que vem. Eu preciso sair. Eu preciso sair. Então tá. Então vamos fazer o seguinte. Eu preciso sair também. Tá, então vamos fazer o seguinte. A Edmeia e a Beth, a Aline, com a Tatiana Arruda, que ela vai participar na próxima aula, acredito eu, com a Patrícia Elaine e a Tatiana Nunes, elas ficam para a próxima aula minha, tá? Então, da próxima aula minha, não a próxima. E a Rosa e a Marisa. E a Rosa e a Marisa também.
Tá bom? Então, o pessoal que não participou hoje ficou chateado ou tudo bem? Não, tudo bem, sem problema. Tudo bem, acontece. Ah, eu vou chorar a noite inteira, tá? Elas adoraram, essa é a verdade. Não, mas não se livraram da situação. Ficou na Então, só próxima, esticou tá? o sofrimento. Né? Só esticou o sofrimento da espera. Mas só para gente, olha, esclarecer. tá muito bom, viu? Eu não sei se ficou cansativo para vocês, eu não fiquei cansada de ficar ouvindo, né? Foi muito Mas legal. Eu gostei muito. Eu não sei se todos conseguiram entender, né? Mas eu acho que um pouquinho do resumo de todo mundo a gente conseguiu entender. Na verdade, Deu para entender bem, sim. Os sofredores têm os mesmos sofrimentos, né? Os casos, né? E eu achei que foi bacana, valeu, porque eu não tinha lido outros, então eu achei que valeu. Para mim foi super legal. Eu gostei bastante. Exatamente, muito bom. Então, tá bom, gente. Olha, eu só tenho que agradecer a participação de vocês, dos que fizeram hoje, do que eu sei que alguns já me entregaram, já me enviaram. Não tem necessidade de me enviar, tá? Então, deixa para a próxima aula mesmo, o pessoal que não se apresentou essa semana, tá? Muito obrigada. Eu vou fazer uma prece final agora, e a Yara que vai finalizar. Esclarecer uma dúvida, né? Eu, Aline. Quem é? Então, a Tatiana Arruda. É a Aline que vai fazer por ela, elas trocaram. Então tá, beleza, então. Então vamos lá. Viu, Luzia, posso só pedir fazer uma perguntinha? Opa, fala sim, Patrícia. É o seguinte, essa apresentação vai ficar para o dia 19 ou para o dia 26? Dia 26. Dia 26, tá. né? 26. É, só É para a próxima aula esclarecer. minha, é. É, né? Obrigada. Só mais um detalhe, eu não recebi nenhum nome para a vibração de hoje. Não sei se eu perdi alguém, sabe? Ninguém mandou. Não, ninguém mandou. Renato Tonelli, por favor, Renato Tonelli. Renato Tonelli. Obrigada. Então, vamos então com os nossos pensamentos em Deus e Jesus, em todas essas situações que nós pudemos compartilhar hoje, aprender, poder aproveitar todos esses ensinamentos e colocando na nossa vida, no nosso espírito, para que possamos, através dessa grande oportunidade do conhecimento, nos transformarmos em pessoas melhores, mais evoluídas, mais caridosas, sabendo da importância da prece para nós mesmos e para todas as pessoas que nos cercam, colocando essas preces nas intenções dos suicidas e de todas as pessoas que se sentem prisioneiros de si mesmos, das depressões e de todos esses sentimentos ruins que fazem com que as pessoas não consigam seguir na sua jornada. Agradecendo a espiritualidade do trabalho, sempre presente, nos auxiliando nessa jornada, e envolvendo a Aline e a Yara, que farão as vibrações e a prece final. Graças a Deus e graças a Jesus. Vamos elevando nossos melhores sentimentos. Gostaria de vibrar pelo país, pelos dirigentes e pelos países em guerra, vibrar pelos refugiados e para aqueles que buscam uma oportunidade de recomeço. Gostaria de vibrar pelas pessoas que estão desencarnando, fazendo a passagem, e vibrar também para aqueles que amam essas pessoas e estão sofrendo sua ausência. Gostaria de vibrar pelos nossos amigos e familiares, vibrar também para o Renato Tonelli e para todos aqueles que buscam conhecimento, inclusive a nós. Graças a Deus e graças a Jesus. A Tati fez a prece e me pediu que lesse para a turma, né? Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Gostaria de agradecer a oportunidade que Deus nos deu de participar deste curso, que a gente consiga colocar em prática todos esses ensinamentos maravilhosos.
Peço por todos aqueles que estão passando por momentos difíceis, que Deus dê força, entendimento e resignação. Peço pela paz do mundo, pelo respeito ao próximo, aos animais e à natureza. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Jesus.